Glórias a Deus. Nós vamos agora para o nosso sermão. Nós vamos para a parte 35 do nosso sermão, nossa série de mensagens, Aprendendo a Buscar ao Senhor. Aprendendo a buscar ao Senhor. Se você não sabia o que era buscar ao Senhor, o que significa buscar ao Senhor, você teve 34 chances para aprender e agora você vai ter mais uma. Parte 35. E o título de nossa mensagem hoje é Aprendendo a Limpar as Nossas Vestes. Aprendendo a limpar nossas vestes. Na semana passada, o sermão foi Buscando ao Senhor de Vestes Limpas. Só que agora a gente vai se aprofundar de forma mais prática o que eu faço para limpar minhas vestes. Nós aprendemos o que é vestes limpas no Apocalipse. Nós aprendemos o que é. E agora nós vamos aprender de forma mais prática estratégias, o que fazer para aprender a se limpar. Então nós vamos reler parte da passagem que nós lemos na semana passada, e nós vamos conversar um pouco mais sobre essa ideia. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versos 1 ao 5. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos conversar sobre essa passagem. Então, a cada semana, nós viemos aqui para entender, para aprender mais sobre a palavra de Deus, sobre as Sagradas Escrituras. E nós aprendemos que no livro de Apocalipse, é Jesus Cristo que a essa altura já tinha ressuscitado dos mortos, Jesus que já ressuscitou, ele apareceu para o apóstolo João. O apóstolo João teve uma visão de Jesus Cristo, e nesta visão de Jesus Cristo, João enxergou de forma simbólica aquilo que espiritualmente acontece nas igrejas aos domingos. Então a visão de João é o que acontece nas igrejas aos domingos. E é muito importante essa mensagem, porque quando nós olhamos com os olhos puramente naturais, a gente vê paredes, a gente vê pessoas reunidas, a gente vê nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, mas a pergunta é: existe alguma coisa acontecendo aqui, além do que os olhos naturais conseguem enxergar? Existe alguma coisa acontecendo aqui, além do que, com o meu olho natural, eu estou vendo? E o objetivo de João em Apocalipse 1, 2 e 3 é dizer que sim, que além do que nós vemos com os nossos olhos naturais, nós devemos enxergar o objetivo da existência da igreja sob a perspectiva do espiritual, e ele vai mostrando várias coisas que acontecem espiritualmente na igreja. O Apocalipse é muito importante para isso. E uma das coisas que João vai mostrar é que quando você vai na igreja, você está indo para se encontrar com Jesus Cristo. Não tem coisa mais importante do livro de Apocalipse 1, 2 e 3 do que essa, que ir para a igreja é ter um encontro com Jesus. Aí você vai se perguntar: eu fui na igreja para ter um encontro com Jesus, cadê Jesus? Jesus, ele ensinou que ele se encontraria conosco na igreja através do seu Espírito, que o seu Espírito, o Espírito Santo, estaria conosco. O Consolador,
Ele chamou de Consolador, estaria conosco em nosso meio. Então, aqui na igreja, nós estamos tendo um encontro com Jesus. E o que Jesus faz nesse encontro? Ele vem ao nosso encontro para nos abençoar, para nos consolar, para nos confortar e para nos instruir em toda a verdade. Então, vocês estão aqui para adorar a Deus em nome de Jesus e para serem instruídos por Ele, porque Ele é o Salvador do mundo. E aí Jesus, então, nessa passagem, ele vai enviando, ele vai falando com as igrejas, é isso que acontece no culto, vocês estão aqui, Jesus está presente, ele está falando conosco, você já cantou as palavras dele, você já orou no nome dele, e nessas orações, nessas palavras, nesses cânticos, vocês já estão sendo consolados, instruídos, exortados, chamados à fé, chamados ao arrependimento. E aí no verso 3, Jesus vai dizer: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Então aí no verso 3, Jesus, ele diz que nós devemos lembrar, nós não devemos esquecer, mas devemos lembrar das coisas que ele nos transmitiu. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra-te, pois, da verdade que Jesus ensinou para você. Lembra-te, pois, da luz de Cristo que abriu os nossos olhos. Aí pergunta, por que precisamos ouvir Jesus? Porque se nós não ouvirmos Jesus, nós estaremos ouvindo a serpente, nós estaremos ouvindo a morte, nós estaremos ouvindo tudo que destrói, que nos destrói e que nos separa de Deus. Então, a lembrança, o ouvir, mas não somente isso, mas também no verso 3, o guardar e o se arrepender. E tudo isso, esses elementos aí, lembrar, receber, ouvir, guardar, se arrepender, é simbolicamente apresentado com a ideia de não contaminar as vestes, ou lavar as vestes. Ou seja, além dessa roupa física que eu estou usando aqui, todos nós, a ideia é que nós temos que nos vestir de roupas limpas e espiritualmente falando, não nos permitindo se contaminar, não nos permitindo se sujar. E o nome que a Bíblia dá para isso é santificação. Então, vocês já ouviram a palavra santo. A palavra santo, o que significa a palavra santo na Bíblia? Hoje em dia, muitas palavras, aliás, dão alerta, muitas palavras que nós usamos são palavras que vêm da Bíblia, mas as pessoas usam no sentido deturpado, no sentido corrompido. Então o pessoal fala assim, eu não sou santo. Ou então acha que santo é alguém que morreu, só quem morreu está lá no céu, é São Pedro, São João, são os santos. Mas na Bíblia, santo não é simplesmente isso. Na Bíblia, santo não é um moralista que fica só querendo impor regra nas pessoas. Não é isso que é santo na Bíblia. A palavra santo, no hebraico do Velho Testamento e no grego do Novo Testamento, significa separado. Guarda isso. Santo significa separado. Separado do quê? Na Bíblia, santo é separado da maldade, separado do pecado, separado do mal. Eu pergunto, por que alguém não quer ser separado do mal? Então, na Bíblia, estou falando da Bíblia, não estou falando que o povo fala aí, que o povo fala muita besteira. Na Bíblia, santo é alguém que segue Jesus. E por seguir Jesus, essa pessoa está se purificando de toda maldade. É isso. Então, eu espero que todos vocês sejam santos. Mas eu não sou perfeito. Mas santo na Bíblia não é perfeito, é só depois que a gente morrer, a gente vai para o céu, e lá no céu a gente vai ser igualzinho a Jesus. Enquanto a gente está nessa terra, a gente está em processo de santificar, ou seja, a gente está numa luta para arrancar o mal de nossa vida, para sermos mais parecidos com Jesus. É isso que é santo. Será que essa ideia é muito complicada? Não é complicada, não é difícil de entender. O problema é que as pessoas não querem entender.
E aí ficam deturpando as coisas. Então, santo na Bíblia é isso. Então, santo é quando você quer lavar suas vestes. Eu quero me limpar, eu quero lavar as minhas vestes, porque eu entendi que o caminho do pecado é o caminho que conduz à morte. Eu entendi a destruição que tudo isso causa. Eu entendi a confusão que isso causa e eu não quero. Eu quero lembrar, receber, ouvir, guardar e me arrepender. E aí eu vou dar alguns conselhos práticos para vocês sobre como é que a gente se santifica, como é que a gente lava as nossas vestes, como é que a gente sai da lama, como é que a gente sai do buraco, como é que a gente para não cair no fundo do poço. Eu vou mostrar aqui para vocês que a santificação, o lavar das vestes, o se lavar, tem duas ferramentas principais. Jesus nos ensinou duas ferramentas principais. A primeira ferramenta é a ferramenta da Bíblia. Então eu tenho aqui, vocês têm em mãos aí, uma Bíblia. Esta Bíblia, ela não surgiu do nada e ela não foi escrita por homens comuns. A Bíblia foi escrita pelas pessoas que Jesus Cristo escolheu e mandou escrever, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Então a Bíblia não surgiu do nada. Estou aqui lendo o Apocalipse. Quem que escreveu o Apocalipse? João. João foi mais um homem qualquer. E mais um homem qualquer? Vocês estão loucos? João andou 3 anos e meio com Jesus, aprendendo direto de Jesus, e Jesus mandou ele escrever. Escreveu 5 livros: Evangelho, 3 cartas e o Apocalipse. Então a Bíblia não foi escrita por qualquer um, não. Foi escrita pelos amigos de Deus, pelas pessoas que Deus diretamente escolheu. E por que Deus mandou escrever a Bíblia? Para nos dar ferramentas para lavar as nossas vestes, para nos dar a ferramenta para nos purificar. Então a Bíblia, o Salmo 119, diz que a Bíblia ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O que quer dizer lâmpada para os pés? Luz para o caminho. Já estava no escuro? Já ficou no escuro sem saber onde é que você está? Então, lâmpada quer dizer que se não tiver aquilo, não há iluminação. Então, se eu apagar todas as luzes da sua casa, aí você dormiu, eu te botei em outro lugar da sua casa. Você vai acordar, não vai saber onde é que você está. Você precisa de luz, você precisa de lâmpada para se orientar. Espiritualmente, a Bíblia é isso. A Bíblia traz luz ao que sem ela nós estaríamos em trevas. Nós estaríamos sem orientação. E aí eu quero dar, essa é a primeira ferramenta, tem outras, mas essa é a primeira e a principal ferramenta para lavarmos as nossas vestes. Então, se você quer ser santo, da maneira que eu expliquei aqui, se você quer se purificar, se você quer ser justo, se você quer ser correto, a primeira e mais importante coisa que você precisa é da Bíblia. Você precisa se inteirar na Bíblia. Não é a única coisa que você precisa fazer, tem outras coisas, mas essa é a principal. Vamos ver o que Jesus disse no Evangelho de João. Abra no Evangelho de João. Capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Verso 17. Jesus, nesse texto aí, ele faz um pedido ao Pai por nós. Ele diz assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus, você vê que ele está pedindo no verso 7 que nós sejamos santificados. Ou seja, que as nossas vestes sejam limpas, que nós sejamos separados do mal. Mas qual é o meio que o Pai
nos santificaria? Qual é o meio que o Pai nos santificaria? Santifica-os na tua verdade. O que é a verdade do Pai? A tua palavra é a verdade. Então a Bíblia é um instrumento de lavarmos, de santificarmos. Essa oração aí de Jesus, ela é linda e maravilhosa e ela fala da importância da palavra nos nossos dias, na nossa vida. E aí eu quero dar algumas instruções práticas de como que a gente vai se familiarizar. Se a gente precisa tanto da palavra de Deus assim, se a gente precisa tanto da Bíblia, como que a gente traz a Bíblia para nossas vidas? Você sabe que na maioria das casas dos brasileiros, ou grande parte, não sei se é a maioria, mas muitas casas dos brasileiros você entra e tem uma Bíblia exposta ali na sala, às vezes está aberta no Salmo 91, não sei se alguém já viu isso daqui, mas é muito comum. Só que se você olhar mais perto, o negócio assim está meio empoeirado, porque só fica aberta ali e ninguém lê. Não vai ser luz dessa forma, não. Para a Bíblia ser luz, não adianta só manter aberta, você tem que ler. Então vamos para coisas práticas. O que eu posso fazer? A pergunta: o que eu posso fazer para estar sendo iluminado, santificado pela palavra de Deus? Em primeiro lugar, você precisa frequentar a igreja. Você precisa frequentar a igreja. Então, para que a gente vai? Não é qualquer igreja, não, tá? Não é qualquer igreja. Eu tenho que frequentar a igreja. Então vou ver a igreja mais perto da esquina da minha casa. Infelizmente, nem todo mundo que existe obedece a Jesus. Nem todo mundo que existe obedece a Jesus. Por exemplo, diz lá em vários dos salmos, diz que os governantes, os magistrados devem defender os pobres e os miseráveis. Todos os governantes do mundo defendem os pobres e os miseráveis, ou alguns deles do Brasil mesmo, né? Muitos pobres são humilhados pelo governo. Então, nem tudo que a Bíblia manda fazer, as pessoas estão fazendo. E na igreja também é assim. Então, nós vimos no Apocalipse que existe dois tipos de igreja. Tem as igrejas que são fiéis e obedecem a Jesus. Tem outras que vão se afastando, até que chega no ponto que se pergunta: se a igreja mesmo é o quê? Então, frequente uma igreja, mas frequente uma igreja que é fiel aos ensinamentos de Jesus. É como a nossa, sim. Então, frequente a nossa igreja ou qualquer outra igreja, não precisa ser só a nossa, mas existem igrejas por aí, você tem que ver se essa igreja está sendo fiel, se ela está se afastando, se ela já afastou muito, você tem que ver onde é que você está. Por quê? E aí você vai perguntar, como é que eu vou saber se uma igreja está sendo fiel ou não? Aí a gente volta porque eu acabei de aconselhar para vocês. Uma igreja fiel a Jesus é uma igreja que está fazendo as coisas que Jesus manda. E qual é o objetivo da igreja? O que Jesus instituiu a igreja para fazer? Vamos abrir em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Mateus 28, isso aí quando Jesus ressuscitou, tá? Depois que Jesus ressuscitou, vamos ver o que ele disse para os apóstolos. Mateus 28, versos 16 a 20. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha só, Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra. Verso 19: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Então, o que a igreja tem que fazer? Está resumido aí. A igreja tem que fazer discípulos de todas as nações, tem que batizar esses discípulos e tem que ensinar as pessoas a guardar o que Jesus mandou.
Então, se você frequentar uma igreja igual isso daqui, igual Jesus falou aqui, todo domingo você vai nessa igreja aprender mais e mais da palavra de Deus. Então, você chegou aqui no domingo, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Está escrito aqui. Nós estamos ensinando você a guardar todas as coisas que Jesus te ensinou. Quem não é batizado, a gente vai batizar. E nós ensinamos. Seja um discípulo. O que é discípulo? Seguidor. Seja um discípulo, um seguidor de Jesus. Então, o culto da igreja, nós estamos aqui num culto, serve para isso. Então, por isso que nós lemos a palavra de Deus, cantamos a palavra de Deus, pregamos a palavra de Deus. Eu preferia estar em casa assistindo Domingão do Faustão. Um dos momentos mais decadentes, nem sei se esse programa existe mais, né? Mas um dos momentos mais decadentes da vida de um homem, decadente mesmo. O cara para de ir para a igreja para ficar em casa fazendo besteira. Você tem 6 dias na semana para trabalhar, para estudar, para crescer, para desenvolver. Se você não pode 2 horas sentar e aprender de Jesus, é óbvio que você não quer nada com Deus. É óbvio que você não está querendo nada com Deus, porque você não quer ouvir o que Deus tem para te falar. Então, meus irmãos, primeiro passo para aprender e crescer na palavra de Deus é procure uma igreja bíblica. E uma igreja bíblica vai te ensinar a palavra de Deus. Então, olha só aí. Quantos capítulos da Bíblia nós já lemos aqui? Quem frequenta toda semana sabe disso. Quantas coisas vocês já aprenderam? Já não foi desafiado, já não foi exortado a crescer e se desenvolver. Agora, se você frequentar uma igreja que não é bíblica, você vai entrar e sair do mesmo jeito que você entrou. Você vai sair do mesmo jeito que você entrou porque não foi acrescentado nenhum conteúdo ali. Então, o objetivo da igreja é ensinar a palavra de Deus. Só que aí entra outro fator. Abra em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Não adianta nada frequentar a igreja, ouvir a palavra de Deus sendo lida, sendo pregada, sendo cantada, se você não tiver fé. Hebreus capítulo 4, verso 1 a 2. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a ele. Mas, preste atenção, a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. A palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé. Então a gente pode ouvir pregação após pregação, pode ouvir a palavra de Deus, pode vir Moisés aqui pregar, se não tiver fé, de nada desaproveita. Então tudo que você ouve do que Jesus ensinou, tudo que você ouve do que Deus falou, tudo que você ouve, que Deus disse, faça assim, não faça aquilo. Se você ouvir e no seu coração não houver fé, se tiver incredulidade, de nada adianta. De nada adianta. Então, a palavra pregada tem que ser a palavra recebida com fé. Então, veja aí, meus irmãos, que a Bíblia estabelece uma responsabilidade não somente sobre o pregador, mas uma responsabilidade sobre quem ouve a pregação. Existe uma maneira correta de ouvir a pregação e existe a maneira errada. A maneira correta é com fé. Então, a primeira coisa, procure uma igreja bíblica. Segunda coisa, frequente essa igreja bíblica com fé, que pode ser a igreja mais bíblica do mundo, se não tiver fé, de nada adianta. Você vai entrar podre, vai sair mal lavado. Entra sujo e sai doente.
Porque não tem fé. E aí que a gente vai ampliar para o terceiro ponto, essa questão de ouvir a palavra de Deus. Vamos refletir. Abre em Mateus capítulo 13. Evangelho de Mateus capítulo 13. Mateus 13. Nós não vamos ler tudo, mas nós vamos falar sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador. Verso 18. Desculpe, a partir do verso 1. Primeiro nós vamos ler a parábola, depois a explicação da parábola. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Preste atenção nessa parábola. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 18, agora Jesus vai explicar a parábola. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30. Amém. Então veja bem, Jesus diz que a palavra é pregada, tem diversas formas que as pessoas reagem. Se a gente entender essas diversas formas de reagir, a gente vai entender a nossa responsabilidade de se posicionar corretamente em relação ao que a gente ouve. Ou seja, a mesma palavra foi pregada em diversas circunstâncias para diversos tipos de pessoas. Mas as pessoas aqui se posicionaram de forma diferente, algumas assumindo determinadas responsabilidades no ouvir que outros não quiseram assumir. Então, por exemplo, teve um tipo que, no verso 19, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Tem gente que vai ouvir, e aí vem o maligno e arranca o que foi semeado. Quem que é o maligno? A Bíblia diz que existem anjos, seres espirituais, nem todo ser que Deus criou é material. Deus criou anjos espirituais, e alguns desses anjos se corromperam, e os anjos corrompidos são os demônios. Então, existem demônios, e esses demônios são inimigos de Deus, e sendo inimigos de Deus, eles são os seus inimigos também, e eles não querem que você entenda a palavra de Deus. Então, preste atenção, existe, aqui Jesus ensina, uma guerra espiritual para fazer com que você não entenda o que foi pregado. E essa guerra espiritual, inclusive, vai acontecer hoje. Vai acontecer quando você sair daqui. Você vai sair daqui e vai haver espíritos malignos que não querem que você entenda o que eu provei e mostrei para você aqui. E ele vai começar a botar um monte de ideia na sua cabeça. Eu não acredito em demônios. Como que você pode não acreditar em demônios,
olhando para o mundo em que nós vivemos, onde há tanta maldade acontece. Como que não pode existir um mal? A Bíblia diz que existe Deus, que existem os anjos de Deus, e assim como existe os seres humanos que se corromperam, existem os anjos que se corromperam, são os demônios. E esses demônios não querem que você entenda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, se você entender, ela vai te santificar. Se você entender isso, que há demônios que não querem que você entenda a palavra de Deus, você vai entender um monte de coisa com facilidade. Por que é que tem gente que vai para a igreja e fica dormindo? Porque existem demônios que causam sono para você não prestar atenção no que você está ouvindo. Você está sendo atacado por demônios. Para você não entender, nem ouvir, e, portanto, não conseguir se santificar. Por que que você tenta, e sempre que você vai tentar ir para a igreja, algum problema acontece? Você não consegue chegar nunca na hora, você perde metade do culto, porque você não se conscientizou que existe uma guerra espiritual. Tudo que a gente tenta fazer de bom, vai ter os inimigos de Deus tentando nos impedir de fazer o que é bom. E uma das principais coisas que ele não quer que você faça é entender a palavra de Deus. Já falei de 2 ataques, né? Faz você dormir, não permite que você chegue na hora certa. Vou falar outro ataque. Pessoas no meio da igreja dizendo: estudar a Bíblia não é importante. Teologia não é importante. Doutrina não é importante. Por que eles te dizem isso? Porque eles estão sendo usados, eles foram influenciados por pensamentos demoníacos. Esse pensamento é demoníaco. Dizer que doutrina, estudar as doutrinas da Bíblia não é importante, é um problema, é um pensamento demoníaco. E essa estratégia de dizer que estudar a doutrina de Cristo não é importante, é uma estratégia que não te impede fisicamente de estudar. Mas coloca na tua cabeça que fazer aquilo não é importante. Pensa no seguinte. Pensa na questão da universidade. Tem 2 maneiras de impedir o jovem de ir para a universidade. Vou usar um exemplo aqui do mundo natural para vocês entenderem o espiritual. Uma maneira de impedir o jovem de ir para a universidade é ele não tendo dinheiro para ir, não tendo dinheiro para pagar ou para chegar lá, né? Aí ele não vai. Outra é dizendo que ele não precisa ir. Não estou nem entrando no mérito aqui se ele deve ir naquele curso, naquele outro. Estou dizendo que se uma pessoa for convencida de que algo não é necessário, ela não vai. Então, se te convencerem que estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus não é importante, o que você vai fazer? Você não vai estudar. E quem é que não quer que você entenda a palavra de Deus? Verso 19, o maligno. Ele não quer que você entenda. Ele tem várias estratégias para fazer você não entender. Ele tem várias explicações, discursos, raciocínios para te convencer a não querer entender. Inclusive, fazendo você ficar com raiva de quem está tentando te explicar. É outra maneira. Existem igrejas no Brasil que, se você der importância para estudar a palavra de Deus, vai ter gente com raiva de você. Você está querendo pregar a palavra e vai ter gente com raiva, dizendo: a letra mata, pensamento demoníaco. Você vai esfriar, pensamento demoníaco. Por quê? Está te afastando daqui. Então, eu estou mostrando para vocês que existe uma guerra espiritual no mundo. E aí, quando a gente fala sobre tentação, deixa eu falar aqui sobre tentação. Tentação na Bíblia é quando, é isso que eu acabei de falar, quando o maligno começa a colocar ideia na tua cabeça que vai te levar para o mal.
vai te levar para o mal e ele está dizendo que vai te levar para a boa. Tá certo, você é o certo. Você está indo para o abismo. Isso é tentação. Só que a gente se acostumou no meio, muitos se acostumaram a pensar em tentação só quando é um pecado sexual. O pessoal vai falar de tentação, é sempre tentação sexual. Quem disse que tentação na Bíblia é só sexual? Quando você tem preguiça, todos os dias você tem preguiça de ler a Bíblia, isso é uma tentação. Quando você tem preguiça de trabalhar, isso é uma tentação. Quando você não consegue falar com a sua esposa de forma carinhosa, você só fala gritando, isso é uma tentação. Quando você acorda no domingo de manhã e diz, vou assistir Domingo Legal, esquece esse negócio de igreja, isso é uma tentação. Tentação, meus irmãos, não é em relação a mandamentos de homens. Esqueçam o mandamento de homens. É um grande problema quando se mistura o que Deus fala com o que os homens inventam, a gente não consegue mais saber o que é tentação e o que não é. Né? Então tem igrejas que realmente inventam tanto coisa e você não sabe mais o que é mandamento de Deus e o que não é. A mulher, o homem ele só pode usar calça, não pode usar bermuda. E a mulher tem que andar com o cabelo balançando até lá atrás, se cortar a pontinha, tá errado. Eu estou sendo tentada. Eu queria cortar a pontinha. Isso não é tentação, não. Isso é maluquice sua. Agora eu já aviso. Se aparecer um homem aqui com cabelão lá, aí é tentação. Aí sim. Ó, homem tem que ter cara de homem. Tá bom? Isso é um princípio bíblico. Tem os caras aí que a gente não sabe, mas... Não, homem tem que andar como homem, mulher como mulher. Isso é princípio bíblico. Tá bom? Princípio bíblico. Então, tentação é em relação aos mandamentos de Deus. Quando a gente perde a referência dos mandamentos de Deus, a gente começa a ignorar o que realmente está sendo tentado. Você vê que no verso 19 aqui, o maligno, ele quer arrancar o quê? Ele quer arrancar tradições humanas? Não, tradições humanas são ele que inventa. Quem quer arrancar as tradições humanas é Deus. Quem quer arrancar mandamento humano é Deus. O maligno, ele quer arrancar a palavra. Ele quer arrancar a palavra. Então, aí que entra o princípio da meditação. Deixa eu dar agora, voltar para a questão prática. Meditação. Se você entende que existe uma guerra espiritual e que essa guerra espiritual é para você não frutificar naquilo que você recebeu, aí você vai entender um dos motivos pelos quais na Bíblia o domingo é um dia especial. Porque não é suficiente que você vá na igreja e ouça um sermão. Você tem que ir na igreja ouvir o sermão e você precisa garantir que aquela palavra que você recebeu fique em seu coração. E para aquela palavra fincar raízes no seu coração, você precisa de tempo livre para fazer uma coisa chamada meditação. O que é meditação na Bíblia? Meditação quer dizer que aquilo que você leu, meditação não tem nada a ver com a meditação no paganismo. Meditação bíblica do Salmo 1. Aquilo que você leu, aquilo que você aprendeu, você vai reservar tempo para meditar naquilo. Para que aquilo crie raízes no seu coração. E aí, então, vem a minha dica. Você saiu da igreja, ouviu um sermão, você precisa que na sua casa você releia os textos. Você precisa na sua casa refletir sobre o que você leu. Você precisa separar um tempo para orar sobre o que você aprendeu. Porque senão o maligno vai arrancar. Então as pessoas querem, eu vou para a igreja,
já tive lá na igreja é suficiente. Não. Você tem que meditar, você tem que internalizar aquilo. E a internalização da palavra aprendida é o que produz raízes e crescimento. Meus irmãos, sabe qual é a característica de um tolo, uma pessoa sem entendimento na Bíblia? Uma pessoa sem entendimento na Bíblia é alguém que só consegue enxergar e entender o que é óbvio e está na frente do seu nariz. Um tolo bíblico é um míope. De entendimento, espiritualmente falando. Ou seja, eu vou tentar explicar uma coisa para você. Se não mastigar o máximo possível, você não entende. Tem que estar aqui. Se tiver aqui, você não sabe se é a mão ou se é um pé ou se é o nariz. Porque está aqui, tem que ficar assim, ó. É assim no mundo espiritual. Alguém sem entendimento não é alguém que não entende nada, mas que entende somente aquilo que precisa ser muito óbvio, explícito, direto. Isso é um tolo. Um sábio é alguém que tem entendimento para entender coisas mais complexas. Tem gente que fala assim: como é que você trata a sua esposa, seu marido? Eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa porque eu nunca traio. Nunca trair não te faz um bom marido, te faz o mínimo. Isso é o mínimo do mínimo, isso não é um bom. É o míope, ele só enxerga o básico do básico. Só enxerga o óbvio. Isso não é ser sábio. Tem gente que fala assim, qual é a base bíblica disso daqui? Aí você vai mostrar. Qual a base bíblica? Vou dar um exemplo aqui. Qual a base bíblica de que usar drogas é pecado? Se não tiver escrito, não use drogas, a pessoa não entende. Eu posso mostrar 30 passagens que diz, não faça mal para o seu corpo, não seja viciado. Passagem que ensinam isso, tenha domínio próprio. Eu vou falar, cocaína é contra isso daqui. A pessoa diz, mas não está escrito certinho assim. Isso é estupidez espiritual, porque para você as coisas só tem que estar assim. Vocês estão entendendo? E por que as pessoas assim? Porque elas não meditam. Se você parar para meditar e se perguntar o que é uma pessoa, Gálatas 5, com domínio próprio. Obviamente, não pode ser uma pessoa que é viciado. Isso é óbvio, você tem domínio sobre as suas escolhas. Você vai pensar, por quê? Você está meditando naquela virtude. Você vai pensar, domínio próprio é alguém controlado, alguém que sabe se administrar, é alguém que tem autocontrole. E é óbvio que alguém que está no chão cheirando cocaína porque não consegue largar, não tem essa virtude. Não precisa estar escrito de forma tão óbvia assim, não tinha cocaína naquela época. Então é claro que não vai estar escrito dessa forma. Por que as pessoas não conseguem mais raciocinar sobre coisas óbvias? Porque elas não meditam. Elas não meditam. Elas não fazem deduções. Elas não raciocinam. Elas querem tudo mastigado. Elas querem tudo esmiuçado, senão não conseguem engolir uma carne, é um bebezinho que tem que só ir na papinha. E aí a gente tem a destruição do mundo ao nosso redor. A gente tem a destruição, então, prático, não somente ouça e se esforce para realmente entender, absorver. Para você encharcar algo de água, tem que mergulhar na água. E aí vem a outra questão que é que não basta você ouvir a Bíblia pregada na igreja, você tem que ter o hábito de leitura da Bíblia na sua casa. E hábito de leitura da Bíblia na sua casa, ela é muito simples.
É só você ter horários ao longo do dia que você vai ler. Vou dar o meu exemplo. Como é que eu faço? Não quer dizer que todo mundo tem que seguir exatamente isso daqui, mas é uma dica. Eu tenho 3 horários de leitura por dia, que são fixas. Eu posso ler em outros momentos, e eu leio em outros momentos, mas eu tenho 3 que são fixas, que é de manhã, depois do almoço e à noite. Aí você pergunta, nesses 3 horários tem que ficar 1 hora lendo? Não. A chave é ter 3 momentos básicos. Você pode acrescentar outra, mas tem que ter a base. Então, de manhã, eu oro um capítulo da Bíblia. Aí eu vou trabalhar, que eu tenho meu trabalho. De tarde, eu leio um capítulo. De noite, eu leio um capítulo. Quanto tempo eu demoro para ler esses capítulos? 5 minutos. Eu passei 5 minutos antes de trabalhar lendo, 5 minutos depois do almoço lendo, 5 minutos à noite. Quanto que é o total? 15 minutos. 15 minutos é muito tempo? Não é. Só que foram 15 minutos internalizando verdade. Eu não estou dizendo que eu não leio, eu na verdade leio mais, porque eu leio mais. Mas esses são os mínimos que eu não posso deixar de ter. Normalmente eu tenho mais tempo, mas eu tenho um mínimo. Então você tem que ter um mínimo. O dia foi ocupado. Eu, como sou pastor, preparo o sermão, eu pesquiso, eu aconselho as pessoas, então costumo muito mais que isso. Mas eu estou dizendo que tem que ter um mínimo. O meu dia foi muito ocupado. Não tem como ser mais ocupado que você não tenha 15 minutos. Então, se você não puder ler um pouquinho da Bíblia todos os dias, como é que você vai vencer essa guerra aqui contra o maligno? Você não vai conseguir vencer, porque você vai ser bombardeado com ideias contrárias. 5 minutos de base. À medida que você vai tendo tempo, você pode acrescentar mais, mas você precisa ter uma base para os seus dias mais ocupados de leitura e oração regulada. Então, por exemplo, atualmente eu estou lendo o Evangelho de Marcos. Então, todo dia eu levanto, eu chego de manhã, eu leio um capítulo de Marcos, só que a minha leitura de 5 minutos eu fico um tempão ali refletindo, pensando naquilo e orando, conversando com Deus em cima do que eu li. E eu vou aprendendo demais assim. Eu aprendo demais nesses momentos, porque eu inseri aquilo na manhã, o resto da manhã eu vou fazendo as minhas coisas, eu estou meditando naquilo. Se eu não tivesse lido nada, eu não teria nada para meditar. Essa semana eu aprendi coisas incríveis no Evangelho de Marcos, coisas que eu nunca sabia antes, que eu nunca tinha percebido alguns detalhes. Uma leitura que eu fiz em 5 minutos, eu passei amanhã, eu lembrei daquilo, aconteceu alguma coisa, aí você lembra do que você leu. Então você precisa ter, não somente na igreja, mas ao longo da sua semana, todos os dias lendo a palavra. E sabe quem é que não quer que você leia a palavra durante o dia? Sim, é ele mesmo, o maligno. O maligno vai tentar te convencer que aquilo é desnecessário. Então deixa eu te dizer, a coisa mais importante do seu dia é ler a Bíblia, orar. Mas eu não tenho tempo porque eu tenho que almoçar. Então não almoça. Faz um jejum. Mas não deixa de ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o pão, o alimento espiritual. Se você não pode ficar sem o físico, por que você pode ficar sem o espiritual? É um raciocínio básico. Você fica o dia inteiro sem comer, o seu almoço, meu almoço não pode faltar. Então você está valorizando mais o físico. Está valorizando mais o físico. E aí que eu vou entrar. A palavra de Deus é a ferramenta número 1. E a ferramenta número 2 é a oração. A ferramenta número 2 é a oração, porque além de ouvir Deus falar, você precisa falar com Deus. E aí, assim como a palavra de Deus existe na igreja e no particular, você precisa não só orar,
na igreja, mas também orar em particular. E aí, uma das marcas de alguém que não é um cristão de verdade é que ele só ora na igreja. Ou que é um cristão muito fraco ou que não é. Ele só ora na igreja quando alguém manda ele orar. O cristão precisa orar todos os dias. E aí eu repito o que eu disse sobre a leitura da palavra de Deus. Você tem que ter um momento de leitura, um momento de oração. Ah, mas eu não tenho 2 horas para orar porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho que... Sim, você tem que trabalhar. E quando Deus mandou você orar, Ele mandou você trabalhar. É normal que você tenha o seu dia agitado. Mas aí você tem que aprender novamente a inserir a oração ao longo do dia. Aprenda a ser estratégico, porque o maligno, ele é estratégico. O maligno, ele usa de estratégia como você. Por que a gente não usa de estratégia para vencer essa guerra? Então, 5 minutos que você orou, eu tenho que levantar às 5 da manhã e tem que estar no trabalho às 5h15. Né? Então, acorda 4h55. Para pelo menos você poder passar 5 minutos orando ali. E é 5 minutos que você falou com Deus. E 5 minutos falando com Deus é um grande impacto. É um grande impacto. Porque você falou com o Criador do universo, pedindo, amando. Então, aprenda a inserir momentos de oração. Mas aprenda também que a última coisa que eu quero colocar, eu estou dando aqui estratégia para momentos ao longo de um dia agitado. Mas você vai precisar, não pode viver só desses momentos curtos. Você precisa também inserir na sua vida momentos um pouco mais prolongados. E aí que entra, inclusive, a importância de haver um dia de descanso como Deus instituiu em sua palavra. Então você precisa ter momentos que você vai ler mais, você vai estudar mais, você vai pesquisar, você vai se derramar diante de Deus. Você vai passar mais tempo ali conversando com Deus suas necessidades. Ah, não tem como inserir isso todo dia. Normal, mas algum dia tem que inserir. Tem que ter momentos em alguns dias. E por isso que existe o domingo. Se você nunca tem nenhum dia de descanso, um dos significados disso é que você nunca tem nenhum dia para Deus. Você só tem dia para o trabalho. E se todos os dias seus são dias de trabalho, sabe qual é o nome disso na Bíblia? Escravo. Um escravo nunca descansa. Ele nunca relaxa a sua mente. E não adianta relaxar a mente só para entretenimento, mas não relaxa a mente descansando em Deus. Então, seja alguém que aprende a separar momentos para Deus. Seja momentos mais curtos nos momentos mais agitados. Seja momentos mais longos quando você tem um tempo. Você saiu da igreja agora, vai almoçar. Por que você vai passar a tarde inteira fazendo com que seja fácil para o maligno te atacar? Você vai a tarde inteira fazendo com que seja fácil para ele, porque você não fincou as raízes da palavra no coração. Para pensar como que tem tanta coisa que a gente precisa aprender na Bíblia, mas se eu nunca dedico tempo para isso, para refletir, eu vou me tornar um escravo do trabalho e um escravo espiritual. Vou fazer uma pergunta para vocês. O que é ser... Vou dar um exemplo aqui. O que é ser um bom marido? Tem como você descobrir isso em 3 minutos? Tem como você, em 5 minutos, aprender o que você tem que ser para ser um grande líder? Eu sei que todos os homens dessa igreja aqui têm que ser bons maridos. Mas isso não é algo que você aprende em 5 minutos. O que você precisa? Você precisa ler, você precisa meditar. Você precisa... E aos poucos você vai refletindo. Ou seja, você precisa de tempo para isso. Você precisa dedicar tempo.
dedicar tempo para entender. A gente está muito agitado, a vida é muito agitada, ninguém quer entender mais nada. Só quer a informação mastigadinha, se tiver que pensar um pouquinho, meu cérebro está doendo. Tem gente que fala que o cérebro dói, né? Tudo o cérebro dói, agora senta 3, 4 horas para ver besteira, aí o cérebro não dói. Só dói para coisa séria ou para algo produtivo. Tem adolescente que é assim. Tem adolescente que ele sabe todas as letras de todas as músicas. Agora, meia hora para se profissionalizar, para entrar numa faculdade, o cara não consegue estudar. Começa a doer o cérebro. Então, meus irmãos, se vocês quiserem aprender a lavar suas vestes, vocês vão ter que aprender a estudar a palavra de Deus e a orar. São as duas ferramentas. Todas as outras ferramentas giram em torno disso daí. Jejum acompanha a oração. Coisas que você pode fazer para ajudar no estudo da palavra de Deus. Mas a base é essa. Aprenda a ser assim. Eu quero finalizar dizendo: você quer ter as suas vestes puras? Você quer seguir Jesus? Você quer ser um discípulo de Jesus? Então se comprometa agora com Ele. Se comprometa com Ele. Eu quero ter um estilo de vida diferente. Eu quero ser uma pessoa que semeia e frutifica coisas espirituais que vão tornar a minha vida uma vida muito mais abençoada. Eu estou cansado de seguir esses caminhos de mesmice espiritual que não dá em nada. Eu quero ser uma pessoa na prática diferente. Você precisa ter hábitos. Eu estou te ensinando hábitos. Não adianta você querer chegar no topo da escada sem passar pelos degraus. Eu queria ser uma grande pessoa de oração. Que bom, mas você tem que começar criando hábitos que vão gerar isso. Coisas que você vai fazendo e vai aos pouquinhos crescendo. Eu quero ser uma pessoa que entende muito a palavra de Deus. Ninguém entende nada do dia para a noite, não. É aos pouquinhos você vai aprendendo. Você leu uma coisa aqui, foi à igreja ali, conversou com seu amigo ali. Você vai aprendendo. Vamos orar. Altíssimo Deus, dê força para este povo, para que eles aprendam a se purificar, para que eles aprendam a ser santos, para que eles aprendam a lavar as suas vestes. Santifique, Senhor, esse povo, no nome de Jesus. Amém.